paz do Senhor. Mais um culto, né? Nessa noite, nós vamos estar começando, né? Culto do propósito. Que o Senhor venha derramar na sua presença em nossas vidas. Nesse momento eu vou estar orando para começar o culto, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um dia, Senhor maravilhoso, onde o Senhor nos dás. Muito obrigada, Senhor, onde a Tua presença, Senhor, se faz real em nossas vidas. Continua, Pai, nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos protegendo, Pai. Senhor, abençoa agora, Senhor, o culto, Pai. Que o Senhor venha se receber, Senhor, nosso louvor, receber nossa adoração. Cada oportunidade, Pai, aqui, Senhor, neste lugar, a Tua palavra, Senhor, que possa ser manifestada, Pai. Ó Deus, agora, Senhor, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, conosco. Ó Pai, ouvindo, Pai, a gente não conhece, Senhor, o que a pessoa passa, mas o Senhor contempla, Senhor, os corações nessa hora. Senhor, envia, Senhor, o refúgio, Senhor. Ó Pai, aquilo que as pessoas precisam. Senhor, que nosso louvor, que nossa adoração hoje, Senhor, possa ser melhor para Ti, pois toda a honra, toda a glória, todo o louvor que chega diante do Teu trono, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Vamos estar louvando o nosso Deus. Hoje de começarmos aí esta oração abençoada, nós vamos estar cantando louvor. Esse cântico diz que nós cremos que Ele é a cura, nós cremos que Ele é a vida, e não há ninguém igual ou semelhante ao nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos estar declarando nesta hora. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio em Ti, Senhor, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti.
Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos do Senhor, nós cremos nesse poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse próximo louvor diz que não há outro igual ao nosso Deus, que é soberano, que é fiel. Creia nisso. Ele é soberano, Ele é fiel. Não há ninguém igual a Ele. Amém. Não há outro. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Sim, tu és Senhor, todo-poderoso. Aleluia. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom é poder louvar, cantar, adorar ao nosso Deus. Mais uma quinta do propósito. E nós queremos nesta hora
diante deste momento de adoração, vamos estar orando para estarmos então fazendo uma reflexão na palavra de Deus, como nós temos estudado no livro de Ruth, e eu creio que Deus há de ter uma palavra de poder, de bênção na sua vida nesta hora. Amém? Pedir para a Ana Beatriz estar fazendo essa oração. Amém. Pai querido, Pai amado, ao Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos em Tua presença, Senhor. Te adoramos, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o único digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, nós estaremos, Senhor, preparados, Senhor, para ouvir o que Tu tens para nós, Senhor. Usa, Senhor, o Teu servo, Pai, e através dele, Senhor, faça, Senhor, ser ouvida a Tua mensagem, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque em muitos países, Senhor, está tendo, Senhor, perseguições, Senhor, contra o Evangelho, Senhor, onde não há liberdade igual nós temos, Senhor. Tem misericórdia desses irmãos, Senhor, esses irmãos que clamam por Ti, Senhor, e precisam da Tua ajuda, Pai. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, Maranata, Senhor, para que o Senhor possa voltar, Senhor, porque os tempos são difíceis, Pai, que a Sua palavra, Senhor, possa, Senhor, ser ouvida e entendida em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, como nós temos estudado o livro de Ruth, quero convidar você que pode, abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos estar lendo aqui apenas um verso, mas já fazendo assim uma reflexão acerca de tudo que temos aprendido neste livro. E no capítulo 2, do verso 12, que nós vamos estar lendo, já é um momento que Ruth encontra com Boaz, e Boaz então ele vai estar profetizando algo de bênção na vida de Ruth, e eu queria compartilhar exatamente isso com você nesta hora. O tema da nossa mensagem é a bênção da retribuição. Você planta, você cultiva e Deus lhe retribui aquilo que você tem plantado, ofertado, entregado, principalmente ao Senhor, com a sua vida em louvor e adoração. Então, no livro de Ruth, no capítulo 2, verso 12, apenas o verso 12, vai dizer assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Amém? Como eu falei, é um momento de Boaz, ele profetizar uma bênção sobre Ruth. Mas quando nós estamos olhando nesse livro a perspectiva do que eles viviam, o contexto que eles viviam, nós vamos entender que Ruth está voltando para Belém com Noemi. Quando perdemos a esperança, nossas atitudes podem nos levar ao fracasso. Foi exatamente isso que Elimeleque, Noemi, Quileon e Malom, eles decidiram ao deixar Belém, o lugar, a casa de pão, o lugar da provisão de Deus. Eles deixaram e eles foram para outro lugar, Moabe, e lá eles tiveram momentos na qual fracassaram. Elimeleque faleceu, seus filhos também vieram a falecer. Então está lá o fracasso moral, o fracasso da família, o fracasso espiritual. A família de Elimeleque estava passando por este momento, mas na terra estrangeira, Moabe, Malom, um dos filhos de Elimeleque, ele encontrou Ruth e ele casou com essa mulher, Ruth, moabita. E diante de tudo isso, Noemi enfrentando na terra estrangeira a viuvez, enfrentando a pobreza, o abandono, então ela decide voltar para a sua terra natal, para a casa do pão, lugar de provisão. Ela teve notícias de que Deus estava restaurando a sorte em Belém e ela então decide voltar. E ao voltar, ao retornar para Belém, ela tem consigo as suas duas noras. Então ela despede delas, fala: pode voltar para a sua vida, volte para as suas atividades, para a casa de seu pai, volte novamente, eu não vou ter mais filhos, devido à minha idade eu não vou ter como gerar filhos e não teria como vocês esperarem esses filhos. Então uma delas retorna para o seu lar, junto com seus pais, para tentar novamente um casamento, tentar a sua vida, mas
aqui nós podemos perceber que Ruth, mesmo sendo uma moabita, ela decide ir estar com Noemi. Ela encontrou em Noemi uma palavra, um Deus, uma atitude que motivou ela a ter essa companhia, ser uma companhia indissoluta para Noemi. E é interessante que quando Noemi ela despede da outra nora e vê que Ruth não quer mudar, ela então a palavra, diante da palavra que Ruth dá, isso você pode ler, eu vou ler aqui para você, Ruth 1, verso 16, ele fala assim, olha, não insista, Ruth falando para Noemi, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Olha, irmãos, que palavra é essa que Ruth, ela pronuncia para Noemi, declarando ali a sua vontade, disposição de permanecer junto com Noemi. Então, neste momento, Ruth estava disposta a entrar numa nova história de vida. Ela vai deixar agora a sua vida de viuvez, dos seus fracassos, e ela, sem entender muito bem, mas com disposição de ir com Noemi para Belém. Então a história de Ruth começa a mudar. Diante da história de Elimeleque, que foi uma história de fuga, uma história de desamparo, uma história de frustração, nós vemos agora uma história surgindo, uma história diferente, uma história de retorno para o lugar de provisão, de retorno para a confiança em Deus. Então, Ruth poderia ter olhado com o pessimismo de Noemi na terra estrangeira. Ruth estava vindo para uma terra estrangeira. E ela vem como uma mulher viúva, uma mulher estrangeira, uma mulher que estava acompanhada de uma senhora viúva e carregada de pessimismo, que essa era a verdade de Noemi. Tanto que quando Noemi chega na cidade de Belém, ela fala para as mulheres, não me chame mais de Ruth, me chame de Mara, porque havia na vida dela uma amargura tão grande, uma tristeza tão grande, tão profunda, que ela então estava com um olhar totalmente pessimista diante do contexto que estava vivendo. Mas podemos destacar aqui, diante desse quadro, uma vida totalmente diferente, a vida de Ruth. E eu queria então, diante disso, falar sobre quais foram o caminho de mudança, de bênção que Deus retribuiu para Ruth, essa bênção na qual nós podemos entender, para quem já leu esse livro, para quem já ouviu dessa história, a bênção de poder participar da genealogia de Davi e de Jesus. Então, algumas coisas que Ruth fez. Primeira coisa que Ruth fez, Ruth aceitou o Deus vivo. Sabe, irmãos, Ruth, diferente do projeto de Elimeleque, Ruth aceita, confia em Deus, ela aceita Deus, ela acredita em Deus. Ela vira para Noemi e fala assim, o seu Deus é o meu Deus. Ela aceita de coração, é uma aceitação de fé, não só de palavras e por interesse. Porque tem muitas pessoas que aceitam a Deus com palavras e com interesses. E nós vamos ver que Ruth, ela aceita não só com palavras e nem por interesse, ela aceita com atitude, ela aceita realmente porque ela confiou em Deus, ela acreditou e aceitou o povo de Deus. E essa demonstração que Ruth tem para com sua sogra, demonstração de amor, ela pode vivenciar o amor de Deus. Irmãos, isso me chamou muita atenção, porque o apóstolo João, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 4, verso 20, ele vai dizer assim, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem ama a Deus, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E nós estamos vendo que a atitude de Ruth de amar a Deus já estava demonstrada em amar Noemi, a sua sogra. Ela entende este amor, faz uma aliança, faz um pacto, um compromisso com Noemi. Você pode ler isso no final do capítulo 1 na sua casa, e você vai ver que Ruth, ela
tem essa aliança de amor com sua sogra Noemi, e por isso Deus então se agrada dela. Quando Ruth aceitou em amor seguir Noemi, fez com que o favor de Deus resplandecesse sobre a sua vida. E eu quero chamar atenção para isso. Se você quer começar a mudar a sua história, talvez você está passando por um momento de fracasso, de frustração, um momento de desânimo, um momento que você não vê uma esperança que possa contemplar, que possa vivenciar. Eu quero dizer para você, primeira coisa, busque, aceite o amor de Deus. E isso se demonstra amando o próximo, amando as pessoas na qual você está cercada. Ame essas pessoas, ame com um coração alegre, porque como diz o apóstolo Paulo, que o amor verdadeiro, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não acaba, ele não morre. Então nós precisamos amar. Quando amamos aos nossos irmãos, amamos a Deus. E Ruth teve essa atitude. Mas segunda coisa que Ruth faz, Ruth vai ao trabalho. E aqui, irmãos, me chamou muita atenção, porque lá no capítulo 2, verso 2, vai dizer: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. E muitas pessoas têm a atitude de fugir em meio às crises. Outros ficam paralisados, estagnados e ficam até reclamando da vida, reclamando da situação, reclama de um, de outro, de Deus, porque está estagnado, está paralisado, está atrofiado diante das crises. E nós vamos ver que Ruth chega nessa terra na qual não era da sua parentela, chega lá com uma aliança com Noemi, e ela então, a primeira proposta dela foi assim: deixe-me, Noemi, ir trabalhar, deixe-me fazer alguma coisa. Irmãos, Ruth tem uma atitude de ir trabalhar, e não havia muitas maneiras de uma viúva ganhar a vida. Contudo, uma delas, o costume era respigar. Respigar era apanhar no campo as espigas que ali ficavam após a colheita. E, irmãos, essa provisão era feita para as visitas dos pobres. Os pobres que faziam esse tipo de serviço, as pessoas que eram rejeitadas da sociedade, que não tinham amparo, elas então iam colher essas espigas que estavam lá sobrando no contorno do plantio. E diante dessa atitude, Deus coloca em curso a sua agenda de milagre e provisão. Sabe o que me chamou a atenção? É que Ruth, ela não ficou lá paralisada, chorando a vida, entristecida, mesmo que a sua sogra estava lá muito, muito afligida, porque teve que voltar sem o marido, sem os filhos, retornando de uma terra na qual ela não pôde prosperar, não conseguiu, e ela retorna necessitada, carente. E então a atitude de Ruth falar assim: eu não vou ficar aqui prostrada não, deixa eu ir trabalhar. E Noemi fala assim: pode ir, minha filha. Ela nem disse vá, Deus te abençoe. Não, ela pode ir. Mas o interessante é que Ruth, ela sai para apanhar as espigas, para poder trazer uma provisão. E aos olhos humanos, isso parecia ser algo que não iria condizer com a gente, com a nossa atitude, com o nosso eu, com o nosso ímpeto. Mas nós vamos ver que Ruth, ela se desprende, e com isso Deus coloca a sua agenda de milagre e provisão em ação. E é interessante, Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: a vida é composta de dois andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade, mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nosso destino. Irmãos, se você ler na Bíblia, no capítulo 2, você vai ver que Ruth chega e parece uma casualidade, parece um acontecimento, uma situação inesperada. Ela consegue chegar para colher essas espigas no campo de Boaz. Mas ali ela não entendia que havia uma direção de Deus, uma permissão de Deus. Ruth tinha a atitude de trabalhar para o seu sustento, e Deus a coloca no caminho de Boaz para o seu futuro. Sabe, irmãos, isso nos faz entender que mesmo em meio a todas as crises que possamos estar vivendo, nós precisamos ter uma atitude de trabalhar,
de sermos ativos. Talvez você fale assim, pastor, não consigo arrumar um emprego. Trabalhe para o Senhor, busque o Senhor, gaste seu tempo em oração, em meditação da palavra, em evangelização, e Deus vai prover na sua vida, porque Ele é Deus. E você vai depois poder testemunhar, Deus está no controle da minha vida. Aleluias. Mas então, irmãos, a terceira coisa que Ruth faz, ela decide ter um relacionamento genuíno com Noemi. Sabe, irmãos, a maneira que Ruth nutre e cuida do relacionamento com a sua sogra trouxe portas abertas, esperança e vida. Em Provérbios 17, verso 17, Salomão diz: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Nós vamos ver que ali surge não só a aliança de sogra com nora, mas surge ali uma amizade verdadeira, surge ali um amor, um elo, uma aliança, uma cumplicidade em caminhar juntos, de uma amparar a outra. Ruth faz uma bela afirmação de fidelidade e determinação e compromisso de amor. Ao viver essa aliança, ela pode desfrutar do agrado de Boaz e de todos que viram e ouviram o seu compromisso. Quando você lê o capítulo 2, nós vamos ver que as pessoas falaram para Boaz. Boaz, quando vê Ruth colhendo espigas, ele pergunta: quem é esta mulher? E as pessoas que estavam lá, os catadores, falaram assim: olha, ela é Ruth, ela é nora de Noemi, ela está com Noemi, mesmo viúva, mesmo diante de toda a crise que eles vivenciaram lá em Moabe, eles estão vivendo, elas estão juntas, elas estão vencendo, passando por essa dificuldade. Ruth não abandonou a sua sogra. Sabe, irmãos, isso nos faz entender o que Salomão ele escreve em Provérbios 11, 18. Ele fala assim: olha, o ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Isso aí nos faz entender que vale a pena agirmos com sabedoria, agirmos com integridade, de termos relacionamentos, de vivenciarmos essa atitude de amor, de responsabilidade, de respeito para com o próximo. Por isso nós precisamos manter firme as palavras que Jesus diz lá em Marcos 12, verso 31, quando perguntaram qual é o maior mandamento, ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas, todo a força, entendimento. Esse é o primeiro, mas o segundo, que não é diferente desse, ele fala assim: olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo, porque o que demonstra o nosso amor a Deus é esse relacionamento genuíno com o nosso próximo. Talvez você está vivendo uma crise muito grande, marido, esposa, filhos e pais, talvez noras com as sogras, genros, sogros. Se você tem vivido isso, eu quero dizer uma coisa para você: crie um relacionamento genuíno, olhe com mais amor, firme essa aliança. Não só uma aliança de família, mas uma aliança de respeito, de responsabilidade, para que você possa ser agradado diante dos olhos de Deus. Então, o relacionamento de amor e sinceridade promove o favor de Deus sobre os que mantêm isso. Você quer viver o favor de Deus? Tenha relacionamento favorável. Ame. Na verdade, meus irmãos, a igreja ela está caminhando para vivermos este relacionamento. Mesmo diante das nossas lutas, as dificuldades, diante das nossas imperfeições, mas quando nós, como diz o apóstolo Paulo, quando nós valorizamos o outro, mais o outro do que a nós mesmos, nós estamos assim sendo servos, servindo, e isso aí é a atitude que Jesus nos deixou, que nos ensinou, de servirmos uns aos outros em amor, com responsabilidade, com compreensão. Então, o relacionamento genuíno é o que vai fazer com que a nossa caminhada seja agradável aos olhos de Deus. E a quarta e última coisa que eu quero destacar de Ruth. Ruth, ela obedece ao conselho de sua sogra e age com humildade. Sabe, irmãos, quantas pessoas eu já ouvi falar problemas entre sogro
e genro, sogra, nora e tantos problemas, porque já tem essa estigma de ter problema sogra, já tem essa estigma, mas eu quero dizer para você, a Bíblia mostra que há sim como viver essa realidade em obediência e humildade. Nós vamos ver que Ruth, ela atende o conselho de Noemi, a sua sogra. E ela então, com humildade, ela vai e ela trata com muito carinho, muito respeito a Boaz. E a recompensa do Senhor vem sobre ela. Na verdade, a Bíblia fala que a recompensa do Senhor, os olhos do Senhor são sobre aqueles que são humildes, humildes de coração. Obedecer é uma atitude de quem tem uma vida de humildade. Quem não consegue ser humilde, quem não consegue ter um coração humilde e sincero, dificilmente consegue obedecer. E para vivermos a bênção do Senhor, para vivermos o amor de Cristo, nós precisamos obedecer a sua palavra. Amém? Então, a palavra que Ruth, ela obedece, ela faz com humildade, isso gera para ela para ser uma mulher abençoada. E Salomão, ele diz o seguinte em Provérbios 22:4: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Olha, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E é exatamente isso que Ruth alcança, a riqueza, a graça, o favor de Deus ao ser redimida por Boaz, quando Boaz então intercede por elas, e assim eles se constituem uma família de mulher desamparada, viúva, estrangeira, para uma mulher casada, amparada e família na descendência de Davi e na descendência de Jesus, o nosso Salvador. Que coisa maravilhosa é termos um coração que obedece e uma vida em humildade. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos: Deus muda o contexto da tragédia para uma história de restauração, fé, esperança e amor. Na verdade, se nós olharmos para essa história de Ruth, nós vamos ver que isso é uma história de amor, na qual ela sai desamparada, viúva da sua terra, e vai para a terra onde Deus colocou para ela uma esperança viva, ativa e presente. Amém? Coloque a sua fé no Deus vivo. Tenha disposição de trabalhar e seguir em meio às crises. Não fica paralisado, não fica parado diante da crise, não. Continue a trabalhar diante da crise. Deus estará contigo. Cultive boas amizades e viva relacionamentos de fidelidade. O que nós mais temos visto, pessoas que não estão sendo fiéis em seus relacionamentos. Seja fiel ao seu relacionamento, sua amizade, ao seu compromisso, à sua aliança. Porque quem é fiel no relacionamento com pessoas, Deus será fiel com ele. E seja obediente e humilde para com Deus e com o próximo. O Senhor retribua os teus feitos e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor. Esse foi o texto que nós lemos. Eu quero encerrar com esse texto para a sua vida, profetizando isso. Que o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa manifestar essa bênção de retribuição, porque aqueles que entenderam a proposta de Jesus de fazer boas obras, esses serão recompensados, galardoados pela graça, pelo poder e pelas boas mãos de Deus ao seu favor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graça nesse momento, pela tua palavra, que nos diz que o Senhor está olhando para nós, que o Senhor contempla as obras de nossa mão, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, quando nós estamos voltados para ti.
Senhor, então nos ajude, se há, ó Deus, algum momento que nós temos, Senhor, fracassado, se em algum momento, ó Pai, temos nos desviado, Senhor, da sua presença, da proposta de vida em Cristo Jesus, Senhor, que nesta hora, que esta palavra nos sirva como, Senhor, alimento, entendimento, como, Senhor, uma palavra que vai aprumar os nossos passos na Tua vontade, na Tua presença, que possa iluminar, Senhor, o nosso caminho para vivermos a realidade, Senhor, do Teu favor, Senhor, das Tuas bondades, Senhor, da Tua graça derramada sobre nós. Então, Senhor, abençoe, Senhor, a cada vida, a cada um que nos ouve agora, e, Senhor, que irá nos ouvir posteriormente, seja este ricamente abençoado, porque, Senhor, eu creio no poder do Teu Espírito Santo agindo, trabalhando, Senhor, intercedendo, Senhor, nos guiando para vivermos uma vida abençoada. Assim nós oramos e profetizamos sobre cada vida, sobre cada família, sobre a Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, não esqueça que domingo nós temos 9 horas da manhã o nosso culto na igreja. É o nosso culto presencial. Também estaremos transmitindo pelo Facebook e logo depois estaremos postando esse culto lá no YouTube. Então, você que está nos assistindo, Deus te abençoe. Você que irá nos assistir, seja abençoado. E domingo, conto com os irmãos, 9 horas da manhã lá na igreja. Tá? Nosso culto começa às 9, de 9 às 10h30, no máximo 11 horas, mas estaremos lá para adorarmos, cultuarmos ao nosso Deus. E terça-feira, nossa reflexão, não esqueça, nessa terça-feira que passou, nós tivemos a família do irmão William e da irmã Elaine. Que bênção esse momento, e tem sido muito gratificante as nossas terça-feiras, reflexões. Espero também que esse estudo e pregações acerca do livro de Ruth possa estar também te dando bênçãos, possa estar te dando sabedoria, entendimento, e possa estar te abençoando, tá bom, meu irmão? Então, minha irmã, Deus te abençoe a cada um. Não sei se tem pedido de oração. Não chegou nenhum pedido de oração, mas nós vamos estar orando neste momento para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a nossa família, os nossos dias. Nós sabemos aí que as coisas parece não estar boa, mas como nós vimos nesse momento, nessa hora, Deus continua cumprindo a sua agenda. Nada fugiu ao controle dele. Amém? Então creia nisso e viva essa graça do Senhor na sua vida. Vamos orar para terminarmos. Senhor, nós queremos neste momento também colocar diante de Ti cada vida, Senhor, cada família, Senhor, que está necessitada, que está agora, Senhor, lutada, que está sofrendo, que está, Senhor, ó Deus, pessoas que estão acamadas. Senhor, nós queremos clamar a Ti. Tu és, Senhor, aquele que é a cura. Tu podes curar, Tu podes livrar de todo mal. Tu podes, ó Deus, Senhor, libertar dos vícios. Senhor, que tem aprisionado muitas vidas. Senhor, nesta hora clamamos a Ti, cremos no Teu poder, Senhor, que age em nós e através de nós, para, Senhor, restauração, para a bênção de cada um que está necessitado nesta hora. Seja conosco, dá-nos um final de semana abençoados. Senhor, que a Tua presença resplandeça em nossas vidas, e assim o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas, em nossa casa, na Tua igreja, que nesta hora ora e clama a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de eu entrar na bênção apostólica, hoje nós temos aqui a participação da Maria Eduarda, minha sobrinha, ela está aqui. Daniel, ele ficou lá do outro lado, mas ele está aqui assistindo, participando do nosso culto, tá? E tem sido uma alegria nós temos aí eles aqui participando conosco, tá bom? Quer dar a palavra, Maria Eduarda? Não? Não, obrigado. Dê a palavra. Amém. Que Deus abençoe. Quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Eterno, bem como as doces consolações do Espírito Santo, esteja e permaneça com a sua vida, na sua casa, na igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Fique ligado aí, conectado com qualquer coisa. Entre em contato.